Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcos Queiroz. Estou aqui inaugurando mais um quadro desse nosso canal que traz assuntos espiritualistas, esotéricos, de arquitetura, de tarô, astrologia, etc. E também vamos agora falar um pouco mais também sobre contos de fadas, né? Então esse quadro vai se chamar Interpretações Ilustradas dos Contos de Fadas. E a gente hoje vai escolher um tema bem interessante, um dos contos de fadas dos irmãos Grimm, deste livro. Sempre vamos pegar livros clássicos, né, contos de fadas, e até ver mesmo algumas vezes alguns desconhecidos, alguns de outros países assim remotos e que podem ter importantes informações para a gente, ok? Então logo depois da vinheta partiremos para o nosso vídeo, ok? Escolhemos para dar início a este quadro das interpretações ilustradas dos contos de fadas, um conto que não parece nem um conto de fadas deste livro, que nós vamos ler agora, e que escolhemos ele porque ele é um conto muito curto, muito pequeno, mas que tem uma profundidade, né, uma mensagem muito interessante, e a mensagem dele envolve, digamos assim, as interpretações em várias esferas que nós já falamos no nosso vídeo sobre contos de fadas, né? Nós já fizemos um vídeo aqui no nosso canal que tratou de justamente os motivos de redenção na narrativa dos contos de fadas. Tá aqui no card, vocês podem ver depois, se quiser, com calma. E neste vídeo a gente conta até que existem 4 modalidades de interpretação de contos de fadas que nós vamos depois mostrar a vocês. Logo depois que lermos esse conto, a gente vai comentar e vai mostrar que em cada uma dessas modalidades pode ser feita uma interpretação diferente, ok? Então vamos lá. Este conto, que é o conto 78, se chama O Velho Avô e o Neto. Era uma vez um homem que, de tão velho, mal podia andar. Seus joelhos tremiam, ele não via ou ouvia muita coisa, e já não tinha nenhum dente na boca. Quando se sentava à mesa para comer, tremia tanto que entornava sopa sobre a toalha e um pouco de líquido lhe ficava saindo dos cantos da boca. O filho do velho e a nora sentiam tanto nojo que o forçavam a se sentar num cantinho atrás do fogão para comer e punham sua comida em uma tigela de barro que mal dava para saciar a fome do pobre. Ele ficava ali sentado, triste, olhando para a mesa com os olhos úmidos. Certa vez, suas mãos trêmulas não conseguiam segurar a tigela que caiu no chão e espatifou. A nora o repreendeu rudemente, mas ele só suspirou sem esboçar qualquer reação. Então lhe compraram uma tigela de madeira, bem barata, e esse passou a ser o seu prato. Certo dia, quando estava sentado fazendo a refeição, o pequeno neto de 4 anos, que estava sentado no chão, começou a juntar tabuinhas de madeira. — Mas o que você está fazendo? Perguntou o pai do menino. — Ah, respondeu a criança, estou montando uma tigelinha para papai e mamãe comerem quando eu for grande. O filho e a nora do velho, então, se entreolharam, começaram a chorar imediatamente. Foram buscar o velho avô para que se sentassem à mesa com eles, e daquele momento em diante ele passou a comer sempre com eles, e eles não diziam uma palavra quando ele entornava um pouco de comida. Então este conto, né, que tem ele nessa versão aqui compilada que eu falei para vocês, e nesta daqui também, que é uma edição mais brochura, né? E vocês encontram esse conto aí que parece não ser nem um conto de fadas, porque é uma história muito triste, e é uma história que parece também não ter simbolismos, mas tudo indica que parece ser uma mensagem mais para os adultos do que para as crianças, mas de certa forma acaba sendo também uma mensagem para aquela criança quando se tornar adulta, e durante o período de criança e juventude, etc., também ter uma relação melhor com os idosos, com os velhos, né? Então, podemos dizer que todo conto de fadas ele tem um significado, né?
que pode ser considerado significado literário apenas, né? Só aquele conto, né, que você quer se divertir ouvindo e tendo um prazer de ler alguma coisa, alguma história, como uma pessoa que lê história em quadrinhos, lê um conto qualquer, tal. Mas a gente também tem outros significados que a gente pode até colocar aqui um dos slides que a gente usa sempre nas palestras de contos de fadas, que é falando sobre a teoria dos contos de fadas, que Marie-Louise von Franz fala no livro Interpretação dos Contos de Fadas, que ela diz: todos os contos de fadas tentam descrever apenas um fato psíquico, mas esse fato é tão complexo, difícil e distante de se representar em seus diferentes aspectos, que centenas de contos e milhares de versões, como variações musicais, são necessários até que esse fato desconhecido penetre na consciência, sem que isso consiga exaurir o tema. Esse fato desconhecido é o que Jung chama de self. Então veja que, além do significado literário, que a gente poderia dizer, né, existe também um significado moralista, que talvez o termo moralista seja muito pesado, mas é porque na época em que eles foram escritos com a intenção de ajudar a educação das crianças, a moral era o que forçava mais eles a terem esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia de fazer nos contos de fadas trazer algo que ensine as crianças, que eduque as crianças, mas de certa forma é um objetivo bem direto e bem assim interpretativo direto, que é para atuar sobre as crianças de modo consciente, né, do que está escrito lá. Então, nesse modo simplista e nesse modo literário, e nesse modo moralista, educativo, a gente pode enxergar que está em comum aí tanto a busca de uma história que acabe sendo agradável. Eu diria que essa talvez nem seja tão agradável assim para se ler, mas como um texto dramático também pode funcionar como um trabalho literário, né? E o significado direto, literal dele, né, como o nome está dizendo, é o que está querendo informar, né, o que é a mensagem que ele quer passar. Então, no sentido educacional moralista, está bem óbvio que a história, né, esse conto, né, o velho avô e o seu neto, às vezes dito assim, às vezes dito só o velho e o seu neto, esse texto quer dizer exatamente que as pessoas muitas vezes tratam mal os idosos e não percebem que vão se tornar idosos algum dia. Então, esta é a mensagem bem direta que o conto está querendo trazer, e isso é alertado, é trazido à tona quando eles percebem que o seu neto está ali, né, trazendo já fazendo digamos, a local de eles se alimentarem no futuro, e nem passando pelo estágio da panela de barro, indo direto para aquela de madeira que é utilizada para os animais. Então, de certa forma, o exemplo, né, aparece aí como uma forma também muito importante de educação, que a gente vê acontecer os pais tratando o avô de alguma forma, e ele já planejando a forma que vão tratar o avô, encarando isso com naturalidade, né? Eu vejo isso assim, lembro sempre de uma história com meu filho, que ele gosta muito de desenhar, e a babá que trabalhava na casa da gente, cuidando dele, desenhava muito bem também, minha esposa desenha também, eu desenho, e aí ele olhava todo mundo à volta dele como desenhista, e ele sempre perguntava a gente assim: quando é que eu vou passar a desenhar desse jeito? Porque ele sabia que todo mundo chegaria a um ponto de escrever, porque todo mundo aprende a escrever, todo mundo aprende a ler, né? Então ele achava que todo mundo aprenderia a desenhar daquele mesmo jeito, porque fazia parte do cotidiano. Então isso é interessante, eu trouxe à tona, porque, de certa maneira, isso que a gente aprende na convivência do que está acontecendo no nosso dia a dia é o que, direta ou indiretamente, a pessoa leva na sua educação para o futuro. Por isso que às vezes a gente nem entende por que a gente às vezes não gostava de certos comportamentos dos nossos pais, e eles acabavam se repetindo porque eles foram entronizados de alguma maneira desde a nossa infância. E por mais que a gente tente fugir, às vezes a gente não consegue, porque a gente aprende digamos assim, por osmose, vamos dizer, e a gente acaba, mesmo não gostando, repetindo os pais, né? Repetindo esse processo meio de mimeses, né, que vai acontecendo, porque a gente, queira ou não, a gente tem os pais como modelos de sobrevivência,
Por mais que no nosso consciente a gente perceba assim, não, aquilo ali não está sendo bom, não está sendo nada agradável. Em algum momento, essa experiência do consciente perde a briga, a batalha com a do inconsciente que entronizou, que guardou isso lá, né, no inconsciente como uma forma de sobrevivência, como uma forma de ser alguém no futuro, de manter um papel, de repetir o papel de adulto, né? Então, dentro de um aspecto psicológico, a gente vai atrás dessa questão e vai ver aí como realmente a gente, dentro do nosso arquétipo puer, né, de não querer ser nunca mais, nunca ser mais velho, a gente acaba, enquanto criança, nessa motivação de captar, de buscar as informações, as pulsões que vêm de fora, a gente assimila muitas coisas, né, que quando a gente parte para um papel de adulto, né, quando assume o papel do Senex, que já é mais velho, ou então quando a gente assume o papel de adulto já, né, e tentando repetir de alguma forma e sobreviver de alguma maneira na vida, a gente traz no nosso inconsciente algum resquício daquilo que a gente guardou no processo da nossa formação, né? E a relação pai-mãe é muito forte, porque a gente vê nos nossos pais um espelho, né? A gente vê uma imagem arquetípica do que a gente vai ser no futuro. E essa imagem é muito forte, essa imagem vai para o inconsciente, essa imagem, por mais que a gente lute contra ela, por acreditar que tivemos uma experiência não muito boa com ela, estando do outro lado, a gente não consegue se libertar dela. Então aí já vimos o aspecto simplista e moralista que quase se misturam e o aspecto psicológico, né? A interpretação psicológica de alguma maneira, bem por alto, mas por último a gente teria a interpretação esotérica. A interpretação esotérica é muito fácil, não está oculta, como em alguns outros contos que a gente já sabe de existirem há muitos e muitos anos, com um cunho iniciático presente, com alguma mensagem até subliminar, com algum contexto, vamos dizer assim, secreto presente nos seus textos. Mas este não, este está muito claro, está muito direto. Na verdade, o que está ali sendo mostrado é a lei do karma, a lei de causa e efeito, né? A gente faz algo agora e esses pais aí tiveram a chance de perceber que o que eles estavam fazendo já estava previsto, programado para eles no futuro, né? Sem precisar nenhuma outra encarnação, que ali estava bem claro o que iria acontecer com eles através de uma manifestação do neto que estava ali já preparando o seu terreno para o futuro, certo? Então, gente, era isso que eu queria falar. Esses vídeos vão ser curtos mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam no canal para receberem de novo outros tipos de vídeos como esses. Nós vamos fazer daqui para frente vários contos de fadas dentro dessas interpretações, dessas 4 interpretações, né? E se gostaram desse vídeo em especial, deixem o seu like, apertem o sininho para poder toda vez chegar para vocês essas mensagens do nosso canal e também comentem alguma coisa se quiserem aí sobre este conto e sobre outros contos que vocês queiram que a gente interprete, ok? Então, pessoal, até o próximo vídeo.